Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira, esse é mais um vídeo do canal Psicóloga Priscila Silveira. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, clica aqui na foto e aí você vai poder acessar o canal, se inscreva para poder acessar os vídeos anteriores. Inclusive o vídeo que eu farei hoje é a parte 2, é a segunda parte de um vídeo que se chama Erros Cognitivos na Fobia Social. Se você não viu esse vídeo anterior, pode clicar aqui do lado também, que eu vou deixar o link desse vídeo para que você primeiro veja esse vídeo para compreender a segunda parte. Então, lá naquele vídeo eu falei sobre os 3 primeiros erros cognitivos na fobia social. Esses erros cognitivos são erros no processamento do pensamento. Pode acontecer não só para quem tem fobia social, mas para outros tipos de transtornos e mesmo para quem não tem algum tipo de transtorno, mas eu vou procurar dar exemplos que ajudem as pessoas que têm esse diagnóstico de fobia social, para que elas identifiquem o momento em que estão tendo pensamentos equivocados, que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos disfuncionais. Então, se você fica mais consciente de quais são os erros cognitivos, é mais fácil de você identificar quando está tendo um pensamento automático disfuncional. Por quê? Porque esse pensamento ele não te favorece. Ele é um pensamento irrealista, ou quando não é irrealista, é simplesmente um pensamento inútil, que não vai te ajudar a alcançar as suas metas e os seus objetivos. Então, o quarto erro de pensamento nós chamamos de ditadura dos deveria, que é quando você tem regras, uma lista de regras rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Então, ele deveria isso ou eu deveria aquilo, e quando você não flexibiliza essas regras, você acaba se prejudicando justamente a sua exposição social, no caso aqui da fobia social. Quando essas regras, esse conjunto de regras, ele é dirigido a mim mesmo, a vocês, no caso, né? Quando vocês dirigem essas regras a si mesmos, a tendência é que quando você não consegue alcançar, não consegue fazer o que você acredita que deveria fazer, você se sente envergonhado, se culpa, e isso acaba baixando a sua autoestima, prejudicando o seu nível de autoconfiança. Ao invés de você se concentrar naquela situação como ela é, você fica concentrado no que você acredita que deveria ser. E isso te distancia justamente do aqui e agora, te distancia daquela realidade como ela está acontecendo e perde a leveza daquela interação, porque as coisas não são como você acredita que elas deveriam ser. Um exemplo para ajudá-los a compreender esse erro do pensamento é o caso, e a gente observa muito quando a gente atende, né, quando nós psicólogos atendemos pessoas que têm fobia social, sempre tem no discurso um conjunto de eu deveria, né? Então, eu deveria ser uma pessoa sociável, eu deveria ser uma pessoa super extrovertida, eu deveria ficar à vontade nas relações sociais, é uma idiotice eu não ficar à vontade. Frases como essa, então eu vou pedir para vocês ficarem mais atentos quando vierem esses pensamentos do tipo deveria. Fique atento e procure flexibilizar. Mas quando você, no seu diálogo interno, lá, quando você está interagindo com pessoas, ou quando você está numa apresentação pública, e você começa nesses eu deveria, isso só vai te deixar mais ansioso. Então aquilo que justamente você não quer, não ficar à vontade numa situação social, ou parecer nervoso, ou parecer ansioso, você acaba produzindo quando se coloca pensamentos ou exigências desse tipo, como eu deveria. Então, a ideia né, eu já falei isso em outros vídeos, e tem um vídeo, inclusive, que se chama Identificando Pensamentos Automáticos, que eu vou explicar melhor isso, que você registre esses pensamentos para que você corrija-os, e quando você estiver na cena, na situação, e esses pensamentos vierem, você identifique com mais rapidez e corrija-os, porque eles não vão te favorecer, não vão te ajudar. Concentre-se no aqui e agora, naquela situação, não no que você acredita que deveria ser a situação, mas no que pode ser, no que é possível.
não entra nesse nível de exigência, porque isso justamente dispara aquela resposta que eu também já expliquei em outros vídeos, que nós chamamos de resposta de luta ou fuga, que vai produzir aqueles sintomas que você fica tão incomodado, que são sintomas de ansiedade. Então, agora que a gente já falou do erro de pensamento, ditadura dos deveria, a gente vai falar do quinto erro de pensamento. E o quinto erro cognitivo é o da maximização do negativo. Nesse erro cognitivo, a tendência, o próprio nome já está dizendo, né, você maximiza, você vê muito maior aquilo que é negativo, e dessa forma isso acaba sendo o centro das suas atenções. É o centro das suas atenções que você considera o erro, aquilo que não é positivo. E isso acontece da mesma maneira com o erro cognitivo anterior, né? Quando você bota uma lente de aumento, vê muito maior aquilo que você não gosta em você, aquilo que você não gostou naquele momento da interação, o que você não está gostando, do tipo, acabou de falar uma frase que você considera que seja uma frase boba, e você só se concentra naquilo, acabei de cometer uma gafe, acabei de falar, acabou de me dar um branco, e aí você se fixa naquela situação, magnificando o negativo, e isso acaba comprometendo as demais interações. E a ideia é que você perceba, quando está fazendo isso, perceba essa tendência de botar essa lente de aumento no que não está bom, no que você não gostou, e corrija isso a tempo de não comprometer, para não gerar uma ansiedade cada vez maior, cada vez mais acentuada. Um exemplo de magnificação, né, maximização do negativo, é, por exemplo, quando uma pessoa, num diálogo, numa apresentação, acabou de gaguejar, um leve gaguejar, e ela afirma para si mesma coisas como: eu tenho uma péssima dicção. Ela gaguejou uma vez, ou ela gaguejou algumas vezes, e isso, ela tem um olhar absolutista sobre isso, do tipo, tudo ficou muito ruim, tudo é muito ruim, por conta de um erro, algo que ela não gostou. Um outro erro cognitivo que tem relação com o anterior é a minimização do positivo. Então, você pode maximizar o negativo e também pode minimizar o positivo. Então, tem coisas ali na interação que está sendo bom, que está sendo agradável, ou tem coisas na sua forma de se comunicar, naquela apresentação, que estão sendo boas, que foram legais, mas você não dá atenção a isso e faz uma avaliação novamente negativa quando, por algum pequeno erro, você não concentra, não observa, não valoriza coisas que você viu, o que aconteceu de positivo, né? Você resolve se concentrar somente nas questões negativas, desvalorizando as questões positivas. Isso sempre vai minar o nível da nossa autoconfiança. O problema é que eu vejo, né, que a gente percebe na maioria das pessoas que têm fobia social, que elas tendem a ficar muitas vezes valorizando o negativo, desvalorizando o positivo, achando que isso vai aumentar a motivação para melhorar, aumentar a motivação para mudar. É justamente o contrário. Se você fica formulando frases autodepreciativas, que são esses pensamentos automáticos disfuncionais, com regularidade, de forma intensa, contínua, no seu dia a dia, a tendência é que isso vai minar o seu nível de autoconfiança, a sua autoestima, e vai justamente te prejudicar nas relações, porque você fica vivendo lá no mundo de gigantes, né? Tá todo mundo bem, só eu que sou pequenininho, porque obviamente você fica massificando essas ideias e se achando sempre se desvalorizando nas relações, e isso vai prejudicar justamente o seu desempenho social, porque você o tempo todo fica se desqualificando. Então, observe quando esse erro cognitivo estiver acontecendo, que é a minimização do positivo, e corrija-o. Então, se valoriza, procura usar uma outra lente. Então, a lente de eu quero ver o que foi bom, sempre tem. Valorize o que foi bom, valorize cada pequena conquista, porque a valorização de cada pequena conquista vai te ajudar a ir para patamares cada vez melhores, maiores, onde você vai ficar cada vez mais à vontade nessas interações.
O sétimo erro de pensamento é o que nós chamamos de abstração seletiva. Então você identifica apenas um elemento daquela situação, foca naquele elemento, desqualificando ou simplesmente não considerando os outros elementos, o cenário como um todo, e isso, obviamente, também, essa abstração seletiva envolve um elemento que não te favorece, um elemento que te prejudica. É por isso que se chega no transtorno de fobia social, né? Porque de tanto você se desqualificar ou botar a sua lente de aumento só nas questões negativas, ou só identificar pequenos elementos que vão fazer com que a sua autoestima fique prejudicado, o seu nível de autoconfiança fique prejudicado, isso é que acaba produzindo esse estado, esse padrão de transtorno de ansiedade, que nós vamos chamar de transtorno de ansiedade social ou fobia social. Então, a abstração seletiva, você seleciona, né, o que você quer botar a sua atenção, o seu holofote, e aí você só vai pegar aquilo que não é bom. Tem relação com os outros erros cognitivos também, obviamente, todos eles têm relação. Então, um exemplo de uso de abstração seletiva, desse erro cognitivo, é no caso aquela pessoa que estava ali numa situação, numa apresentação, por exemplo, e alguém ficou mexendo no celular, ou uma pessoa dormiu durante a apresentação, e a pessoa só olha aquela situação e como ela só viu isso, só deu atenção a isso, imediatamente no momento em que ela está naquela apresentação, ela vai começar a ficar ansiosa, porque ela vai começar a ter pensamentos do tipo: a minha apresentação não está sendo boa, está todo mundo dormindo, as pessoas não estão gostando, tá vendo? Isso só afirma que eu não sou uma pessoa interessante, que as coisas que eu falo não são atraentes, as pessoas não ficam atraídas por me ouvir. Então esse também é um erro de pensamento que é importante que você fixe para lembrar e identificar rapidamente quando ele também estiver acontecendo. O oitavo erro cognitivo é o da ruminação, é um erro cognitivo bastante comum. A ruminação, na fobia social, é bastante comum ter a ruminação pós-evento, que a gente chama de ruminação pós-evento. Então a pessoa se colocou numa situação social, de interação social, e ela fica lembrando de como foi essa interação, todos os erros que ela cometeu, tudo que ela não achou legal, e fica lá vasculhando na memória dela tudo que ela pode ter dito de idiota, algo vexaminoso, algo que a humilhou, enfim, situações negativas que ela considerou na fala dela, no comportamento, e fica lembrando, e o tempo todo se desqualificando, né? O nosso cérebro, ele não diferencia bem quando uma situação ela é real ou quando é apenas a nossa lembrança, a nossa imaginação, principalmente quando isso vem com uma carga de emoção muito forte, que é o que acontece na ruminação pós-evento na fobia social. Então você vai ficar lembrando aquilo, como se ficasse reafirmando aquele autoconceito negativo que você tem sobre você mesmo, a autoavaliação ruim que você faz sobre você. Quando você fica retomando essa memória, retomando essas cenas, você só fica reforçando essa rede neural, né, essa rede sináptica do seu autoconceito depreciativo, ruim e negativo. E muitas vezes, né, eu vejo, né, as pessoas justificando: mas eu lembro para tentar corrigir, eu lembro para tentar não fazer a mesma coisa. Mas se você for avaliar, todas as vezes que você fez isso, não te beneficiou, né? Se a coisa fica voltando num círculo vicioso, não sai do lugar, é uma ruminação. Uma ruminação só gera prejuízo. Não existe vantagem na ruminação. Então observa quando isso acontecer, procura interromper esse fluxo de pensamento, não lutar contra, não brigar com o fluxo de pensamento, mas tente desenvolver um diálogo com você mesmo que explicando para você mesmo que aquilo não é bom, que aquilo não te favorece, essa lembrança aqui que eu estou tendo, eu não quero lembrar, não tá me gerando coisas positivas, eu me proponho a fazer uma avaliação diferente de mim mesmo e procurar ver os aspectos positivos. Lembra que isso é uma tendência
e que ela pode sim ser modificada. Isso é um hábito, né? Então, um hábito acontece por repetições. Então, uma vez que você repete um diálogo diferente, um diálogo de maior compreensão, de maior autoaceitação, buscando se motivar, se animar para a melhora, procurando ver o que é positivo, o que você tem de positivo. Todos nós temos características boas. Nós somos únicos. Cada um de nós tem aspectos muito positivos para oferecer ao mundo, para oferecer às pessoas. Então procure avaliar isso. O que é que eu tenho de bom? O que é legal em mim? E procure reafirmar isso para aumentar cada vez mais o seu nível de autoconfiança. E não o contrário, que é o que a ruminação faz. Ela só te reforça a avaliação negativa que você faz de você mesmo. No caso do último erro cognitivo, né, nós chamamos de personalização. Na personalização, e é importante afirmar, né, a gente observa que tanto nas situações de timidez, também como na fobia social, que é quando o quadro já está mais acentuado, mais grave, as pessoas as pessoas que sofrem, né, com essas duas manifestações aí, tendem a ter uma avaliação das situações muito egocêntrica, né? Então, o ego é o centro de tudo, né? Então, tudo que acontece ao meu redor tem relação comigo e envolve a mim. Só que, no caso da fobia social, obviamente, é uma coisa muito negativa. Então, o que acontece de ruim, de negativo no entorno está sempre relacionado à própria pessoa, né? Então, um exemplo de personalização é o caso da pessoa numa interação, ela está conversando com outra pessoa, por exemplo, está vendo que a pessoa está séria, meio carrancuda, e ela começa a pensar, não, eu fiz alguma coisa idiota, eu falei alguma coisa que a pessoa não gostou, e por isso que ela ficou séria desse jeito, né? Então, é comum que as pessoas que têm fobia social fiquem muito atentas a pequenas reações, inclusive não verbais do outro, e tendem a associar essa reação a si mesmo, né? Então, dessa forma também reforçam o autoconceito negativo e acabam ficando cada vez mais ansiosas e evitando cada vez mais as interações. Por quê? Porque as interações passam a ficar difíceis, tensas. As interações passam a gerar emoções negativas. Por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo tentando observar, tentando identificar, tentando rastrear o que de errado tem nela. E por isso as situações sociais ficam tão tensas e tão difíceis. E se você fica muito ansioso, se isso te gera muito mal-estar, é uma proteção, né, a gente começar a evitar, justamente. Mas não é a situação social que está te gerando mal-estar, é a avaliação que você faz disso. São as suas cognições, são justamente os erros nos processamentos cognitivos. Bom, falamos de todos os erros de pensamento. Bom lembrar, né, eu sou psicóloga, trabalho atendendo pelo Skype, online, então para quem se identifica com a fobia social ou percebe que tem um nível de timidez que está prejudicando as relações, quer melhorar nisso, você pode me escrever e eu falo mais por e-mail sobre como é que é o tratamento, os atendimentos online. Então, hoje em dia você já pode fazer da sua casa mesmo, nem precisa sair de casa para conversar com o terapeuta e melhorar aí dos aspectos que você não está gostando em você. Então, até o próximo vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Até mais!